Olá, pessoal, tudo em paz, tudo jóia? Sou o professor Rodolfo Gugel, estou aqui dando sequência, né, o nosso curso de extensão com o título de Inteligência Financeira, e estou aqui fazendo essa reprise dessas aulas, né, que perdemos lá no início, e vou passar para vocês agora a primeira etapa, né, do curso, que nós não vimos presencialmente, mas eu quero aqui fazer uma menção ao início aí dessa jornada, né? A primeira aula que tivemos, e eu vou querer fazer uma menção a essa obra aqui, muito legal, de um jornalista da Folha de São Paulo, chamada Oscar Pilagallo. Ele escreveu esse livro, A Aventura do Dinheiro. Então, eu vou querer passar uns primeiros conceitos históricos, antropológicos aqui da relação do homem, né, com o dinheiro ao longo de séculos. E aí vamos começar com essa primeira aula, trazendo essa dimensão aí histórica, né, do dinheiro ao longo do tempo, né? Como tenho falado nas nossas aulas, né, turma? O dinheiro, ele é neutro, né? Ele é um objeto que significa outros. Então, dentro desse olhar, o dinheiro ele perpassa a existência humana, né? Sempre cito para vocês passagens, né, bíblicas, né? Os primeiros registros, a Bíblia é um dos registros históricos mais antigos que se tem, né, na humanidade. E ali você percebe que, ao entorno da narrativa do dinheiro, vários conflitos são traçados, são travados, né? Então, é interessante perceber que o dinheiro ele perpassa toda a trajetória humana. E é assim, hoje nós vamos dar essa perspectiva aqui para você. Então, acompanhe, vou postar esse vídeo e aí a gente vai seguir em frente, tá? Olha, deixa eu colocar aqui no compartilhar a tela aqui. Onde que nós vamos começar? Isto, justamente, deixa eu postar aqui e vou compartilhar nossa tela. Justamente. Então, turma, olha, vou começar falando a respeito da aventura do dinheiro, né? Aqui o Oscar, ele dá aí uma crônica da história milenar do papel moeda. Então, assim, o jornalista muito renomado, trabalha como repórter na Folha, onde foi editor aí de 96 a 2000, recebeu o prêmio ESSO e tal, morou em Londres também, então tem um currículo fabuloso e ele passa, eu vou pegar aqui alguns insights que ele trouxe a respeito desse tema, e aí vamos discorrer aí ao longo da aula. Aventura do Dinheiro é o título do livro dele, tá? Que eu quis chamar essa aula aqui. Então, nós vamos fazer essa aula mencionando aí em 2000, na primeira aula que seria do nosso curso de extensão, do dia 2/5 de 2024. Muito bem, pessoal. Então, olha lá. Vamos falar então a respeito do dinheiro. O dinheiro, ele é uma metáfora, né? Oscar Pilagala, ele fala muito sobre isso. O que que é uma metáfora? Ele é uma coisa que significa outra, né? Eu gosto muito de citar também aquilo que o nosso querido Rabino Marcelo, né? Ele fala aqui na congregação Har Zion, que o dinheiro, ele é neutro. Ele é neutro. O dinheiro, ele assume a forma, ele assume o desejo daquele que você quiser, né? Veja bem, uma pilha de dinheiro à sua frente, né? Nós lembramos muito ainda, sempre lembro com vocês nas aulas, né, dos escândalos de corrupção que aconteceram aí ao longo do Brasil, na história bem recente, né? Como nós falamos em sala, né? Dinheiro na cueca, dinheiro em malas, dinheiro em apartamentos, né? Então, aquela quantidade de dinheiro assim em espécie, né? E aparentemente aquilo parece ser assim muito agressivo, né? A mídia como um todo sinaliza ali como um crime hediondo, né? Você ter dinheiro, muito dinheiro, é claro. Ali, no caso, não se sabe a procedência, a origem do dinheiro. O dinheiro, ele tem que ter esse lastro, né? Tem que ter origem e destino. E ao longo de toda essa narrativa tem que se contar a história, né? Então, por isso que existe até um limite, né? Você tem um limite para ter dinheiro em casa, porque ele tem que estar declarado, origem e destino, até para você transportar, né, tudo. Não é lícito transportar e malas de dinheiro, não pega bem, porque a primeira impressão trata aí a respeito de dinheiro que não está sendo muito bem declarado,
né? Então, mas tudo bem, mas isso não é o caso que eu estou falando. Mas assim, uma pilha de dinheiro à sua frente, o que que ela significa? Significa só uma pilha de dinheiro, até que você dê o significado de que aquela pilha ela pode se transformar num apartamento, ela pode se transformar num carro de luxo, num relógio de luxo, aí é outras coisas, né? Mas até então ele é uma metáfora. Então ele tem a possibilidade de significar muitas coisas, muitas coisas. E a neutralidade dele é isso, porque como cada um atribui o valor a ele, então ele é neutro nesse sentido, que depende da visão, do olhar de cada um, né? Depende do seu olhar que você tem para o dinheiro, aí você vai dar mais valor ou menos valor a ele, né? A Bíblia também faz uma severa, como se diz, restrição, não é restrição, mas faz uma advertência, né? Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, vamos fazer aqui uma devida correção. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas o dinheiro em si ele não é a raiz de todos os males. A raiz de todos os males estava em você colocar o amor, né, em cima dele, né? Então, aí tem outras questões importantes. Então, pessoal, olha lá, uma outra consideração que esse jornalista ele coloca no texto dele, muito legal. Ele fala o seguinte: tanto palavras como moeda, palavras quanto moedas, têm em algo em comum. Ambas dependem do consenso e só circulam onde são conhecidas, né? Deixa eu fazer uma interrupção aqui para vocês me verem. Interessante essa consideração, porque a moeda ela precisa de ter o valor local ali, por onde quer que ela esteja circulando. Interessante, né? Veja bem, se você pegar, não sei assim, eu não sei, os pesos venezuelanos, imagina, né? Infelizmente a Venezuela passa por uma crise, já passa já há anos, né? Uma crise econômica sem fim e com uma desvalorização gigantesca da moeda, como nós vimos aqui no Brasil no período hiperinflacionado. É o que está se passando na Argentina no momento de hoje, né? Então, o que percebe ali? Uma gigantesca desvalorização da moeda. A moeda passa a não ter nem mesmo valor no seu local de origem, onde que ela é emitida, né? Então, ela precisa ser com, com frequência reajustado os valores dos zeros. Eu lembro isso, pessoal. Eu vivi nessa época aqui da hiperinflação. Eu me lembro de haver moedas aqui. Eu não sei se era o cruzeiro, o cruzado novo ou cruzado, né? As equipes econômicas criam vários nomes à moeda para criar uma outra. Aí não, agora é cruzado, não, agora é cruzado novo, não, agora é cruzeiro. E aí, na tentativa de começar, né, de partir do zero, não, agora é um conceito novo. E aí, eu me lembro muito bem das notas serem carimbadas, adicionando zeros, zeros às notas, porque é caro a emissão de nota, tanta emissão de moeda. Então, assim, o Banco Central já não aguentando mais emitir novas notas para reparar os efeitos danosos da inflação, aí eram carimbados as notas. Então, imagina, a nota perdendo o valor, né? Isso é o efeito danoso da hiperinflação. Então, veja bem, se eu trouxer aqui para o Brasil pilhas e pilhas de marco, de pesos venezuelanos ou de pesos argentinos, e absolutamente nada vai valer aqui nessa nação, nada, né? Agora, se eu trouxer moedas e mais moedas de dólares, verdinhas de dólares, aí faz todo sentido, não é? Interessante que o valor dela tem que ser percebido, o valor tem que ser percebido de maneira coletiva, de maneira, né, global, né? Nós vamos falar um pouco mais à frente sobre o poder da globalização em função dos mercados, mas a moeda ela tem que ter um valor, né, que seja no seu local de origem, no seu local emissor, como é o governo dos Estados Unidos, o Fed, e ali o Banco Central americano, e aí ela tem que ter
Ele tem que ter esse valor espalhado aí ao redor do mundo. Da mesma forma, o inglês, né, pessoal? Olha lá, a gente está falando palavras e moedas, né? Elas dependem de consenso e circulam onde somente são conhecidas, né? Então, tanto as palavras, tanto quanto o idioma americano, ele é muito bem conhecido no mundo. Todas as práticas comerciais, em grande parte do mundo, é feito com o dólar e é feito também com a língua americana, né? Então, interessante porque o valor está em meio à sua, o quê, pessoal? A sua circulação, né? Dinheiro é para circular, turma. Circular. Em logística, usamos muito o conceito chamado capital circulante, né? Que é, propriamente dito, aos estoques das empresas, né? Um conceito contábil que atribui aí que o capital de uma empresa, o capital físico, matéria-prima, estoques, ele tem que circular. Ele tem que sair de um ponto e chegar até outro, de uma cadeia, né? E o dinheiro também da mesma forma. Ele, para ter valor, ele precisa circular, ele precisa sair de um ponto e chegar até outro. É assim que a economia faz o seu giro, né? É assim que a economia gera mais receita, gera mais recursos à medida que mais pessoas estão comprando e mais pessoas estão vendendo. Entre a relação de vendas e compras, existe o papel moeda em qualquer país, vai existir sempre um elemento que vai trazer aí uma equidade de valor, né? Então, para resolver essa questão da metáfora, o dinheiro ele resolve isso, ele encerra esse ponto, dizendo sim que uma geladeira ela vai valer tantos mil reais. Então, aí você estabeleceu um coeficiente de valor. Eu sei o quanto vale uma geladeira, eu sei, então, que eu vou precisar de ter tantas notas para adquirir essa geladeira. Pronto, estabeleceu a regra do valor. E aí você percebe, né, no oposto, como que a inflação, ela é ela gera um efeito danoso a qualquer economia de qualquer país, porque ela faz com que o dinheiro perca o valor e aí você vai precisar de ter mais dinheiro para chegar àquela mesma unidade de valor que é a do produto. Agora pensa, turma, essa aula aqui conheço em parte, né, as idades de vocês, mas eu sei que grande parte de vocês não nasceram no período inflacionário, não nasceram, né? O Brasil ele começa a se distanciar desse período severo de inflação com o desenvolvimento do Plano Real. Então, vamos pegar aí por volta de 94, 1994, 95, aí a equipe econômica, na época, chefiada pelo então ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ele desenvolve um modelo de paridade com o dólar, e aí cria uma moeda, né? Eu acho que era o RV, eu acho que era o RV, que era uma unidade de medida, uma unidade de troca, e aí ele começa gradativamente a economia, dolarizando, passando pela dolarização. Então imagina, pessoal, o que que era a dolarização da economia? Um dólar valia um real. Então isso causou um efeito assim eufórico e destruidor ao mesmo tempo, né? Por isso que foi por pequeno tempo que aconteceu essa dolarização. E foi assim, de muita sabedoria à época a equipe econômica desenvolver esse processo. A dolarização foi um dos pontos. Os demais eu preciso ver quais foram as outras ações que o governo tomou, mas eu lembro da dolarização. Imagina, você atribuir que um dólar vale um real, você automaticamente eleva o custo Brasil a um nível altíssimo, né? E, ao mesmo tempo, eh, você atribui aí as vendas ao exterior de uma maneira muito... você eleva, né, a capacidade do Brasil de comprar no exterior, porque imagina, um dólar valendo um real, você, hoje, né, hoje a paridade, né, está de 1 para 5. Então, você acaba precisando somar 5 reais para chegar a um dólar. Na época que eles fizeram a paridade cambial, era um dólar valendo um real. Então, você fazia viagens para os Estados Unidos ou comprava, né? Imagina a importação de bens, como que ficou, né? Agora, quando você vê na importação, trazendo, comprando coisa de fora, a paridade, de uma certa forma, ajuda. Só que, por outro lado, você sobe o custo de produção ao nível do dólar.
né, no Brasil. Então, tem um viés, por isso que essa atividade foi feita em curto espaço, um pequeno espaço de tempo, justamente para não sacrificar enormemente a produção local, né? Mas isso foi algo que foi feito, né? E aí, novamente, tá vendo? A dimensão de valor, a dimensão da moeda, pessoal, ela tem que ter um valor por onde ela é, para onde ela circula. Então, nesse sentido, o dinheiro, ele perpassa. Então, vamos pensar. Eu já falei com vocês, né, sobre essa origem, né, lá no início. Então, imagina, pessoal, eu gosto muito de pegar aí os textos bíblicos, né, que ali você já tem desde o Gênesis, desde os primeiros livros da Bíblia, já uma relação intensa ali com o dinheiro, né? Eu citei que até no livro de Êxodo, por exemplo, né, quando o povo de Israel recebe instruções ali pela lei de Moisés, né, como devem um código moral e ético, né? A lei de Moisés é justamente esse código moral e ético que regulou e regula toda a humanidade. Isso perpassa, né, pessoal? Toda civilização que tem esse conceito de liberdade entende que o conceito de liberdade passa pelo regime de leis. Então, um país verdadeiramente ele é livre quando ele tem um regime de leis que governam, né? É assim em todas as democracias do mundo, né? A observância à lei, como se diz, a observância às constituições locais, né? Olha aí como que o Brasil ele tem a sua Constituição e por meio dela, né, se estabelece todo o sistema legal aqui no país. Então, por meio de leis. E foi assim que Israel recebe essas leis lá no Egito, há 3.500 anos antes de Jesus, no Monte Sinai, né? Então, esse é o... E lá, nesse compêndio de leis, existia também estatutos e ordenanças específicas de como que Israel iria lidar com o dinheiro. E ali tem uma instrução muito clara a respeito de juros. Imagina, pessoal. Então, você está falando que o sistema de juros que nós entendemos hoje, os juros compostos, né, que é a instância mais elevada, né, de remuneração de capital, já era veementemente condenada lá atrás, nos escritos de Moisés, para quando Israel faria isso com seus próprios irmãos, né, com os próprios israelitas, né? Então, era uma prática altamente condenada. Aí você pensa, grandes e grandes projetos feitos na humanidade, na antiguidade ali, os jardins da Babilônia, todo o Império Persa, todo o Império Egípcio, que foi levantado ali nessa época, todas as dinastias faraônicas, existia sim por meio existia economias locais a esses lugares, né? Você pega o Império Turco, o Império Persa, o Império Babilônico, né? E até culminando aí no Império Romano, né? Ali no início do segundo, né? Lá no nascimento de Jesus, imagina. Então já existiam já sistemas econômicos, já existiam cunhagem de moedas, né? Em Israel se encontram muitas e muitas moedas dos tempos lá do Império Romano, muitas moedas, né? Tem no museu lá, vários museus em Israel, né? E aí você pensa, então, se existem moedas de ouro, então você tem um sistema, você tem uma casa da moeda, você tem todo o sistema de cunhagem, então, é muito interessante navegar nessa onda, né? Olha, para o pesquisador canadense Marshall McLuhan, o dinheiro é uma linguagem que permite traduzir todo o trabalho humano em laços de interdependência numa comunidade. Interessante perceber que, no passado, quando não existia o papel moeda, existia a troca, né, o intercâmbio ali de produtos, né? Então, existia ali uma dimensão muito precária de ordem de valor. Então, eu tenho 10 sacos de arroz, eu preciso comprar 2 sacos de feijão. Quanto que vale esses 10 sacos de arroz versus esses 2 sacos de feijão que eu preciso comprar?
tem a mesma equivalência de valor, isso se dava por meio do escambo, né? Então, os povos muito antigos, mais antigos, né, do que essas narrativas bíblicas que a gente está falando aqui, eles tinham muito na troca de produtos, muito na troca de produtos. Mas a dificuldade era o estabelecimento aí de valor, equivalência, esse valor de equivalência para se efetuar a troca. Então, novamente, McLuhan ele afirma que o dinheiro é uma linguagem, turma. E posso te falar, como estudioso da Bíblia, eu falo isso assim abertamente, a Bíblia fala muito mais de dinheiro do que até mesmo de salvação, você acredita? Como que o dinheiro ele perpassa aí toda a esfera humana e ele está aí em várias decisões, nós vamos falar sobre isso hoje, como que o ter dinheiro, a pessoa que tem dinheiro, ele tem algo que difere de muitos outros, que é o poder de tomar escolhas, tomar decisões, né? O que também é chamado na Bíblia de livre-arbítrio. Você só pode tomar decisões se você é livre. E o dinheiro te permite ter liberdades para você tomar escolhas, né? Então, essa frase desse pensador é muito interessante porque ele é uma linguagem que traduz o trabalho. Então, se você trabalha, você tem dinheiro. Se você não trabalha, você não tem dinheiro. É assim que é regulado todo, mas isso não é de um sistema capitalista, não. Isso é de um sistema desde que o homem existe, né? O trabalho, ele tem a troca do trabalho, o homem, né? Mas isso começa muito antes da teoria, até mesmo comunista de Marx, de fazer a teoria da mais-valia. Isso começa muito antes. O homem, desde quando ele começa a se interagir no meio onde vive, esse sistema de troca começa a existir, é natural. Principalmente, né, quando ele começa a guardar produtos para consumo futuro. Aí ele começa a ter ele começa a se estabelecer em cidades ou feudos, né? Vamos pensar assim. O homem, quando ele começa a armazenar produtos para o seu consumo futuro, ele começa a estabelecer locais. Ele não, ele deixa de ser nômade, entende? Ele deixa agora de ser aquele animal, entre aspas, a procurar alimento e morar aonde tem oferta de alimento, conforme os mamíferos fazem isso, né? Então, hoje, esse homem, ele começa já a armazenar para uso futuro. E esse armazenar para uso futuro acaba que ele tem a dimensão do excedente, né? Então, eu já tenho para minha necessidade atual do dia, aí eu tenho algo a guardar para o dia futuro ou para os dias futuros. E aí nasce essa primeira dimensão logística de estoque de grãos, de alimentos, etc., de alimentação. E aí, a partir desse excesso de alimentos, vem a dimensão do excesso dessa troca de valor. Então, quando se desenvolve lá o papel moeda, as primeiras cunhagens de moedas, existe a possibilidade de armazenar riquezas. Aí é uma outra dimensão que a gente vai falar mais à frente. Então é interessante isso, né? Essa fala dele, o trabalho humano ele está sempre traduzido pelo papel moeda e são laços de interdependência numa comunidade, pessoal. Então toda comunidade, toda cidade, bairro, feudo, ela vai estar organizada por meio do sistema econômico que que perpassa. Então, veja bem, a cidade vai estar organizada pelo seu sistema econômico que a protege, ou vai estar em completa desorganização e desordem por meio da fragilidade do sistema econômico que cerca. Então, isso também é uma realidade, tanto para o bem quanto para o mal, né? A falta ou o excesso dele também, ele pode trazer aí, como se diz, problemas, né? A questão é essa, né? O excesso em demasia, ele pode acarretar problemas também, caso a pessoa não tenha estrutura emocional para suportar. Esse é o detalhe. O excesso por si só,
né? Existem vários e vários filmes, né, que falam sobre isso. Primeiro é o Lobo de Wall Street, né? Eu sempre recomendo com, com reservas, né? Porque ali passa aquilo que o dinheiro de pior pode manifestar na vida do homem, e na verdade não é o dinheiro. Se você olhar muito bem, é aquilo que já existe dentro da pessoa e que, com muito dinheiro, o que está dentro da pessoa vai ao ponto máximo. A questão é essa. O dinheiro é neutro. Então, ele pode, diante de uma falha de caráter que a pessoa tem, diante de uma falha mesmo, uma pessoa que é mau caráter, com muito dinheiro, ela faz coisas amplamente destrutíveis. Isso nós temos inúmeros, inúmeros exemplos. Mas também nós temos inúmeros, inúmeros exemplos que são em quantidade muito maiores dos que os maus, os exemplos ruins, dos bilionários, que são pessoas de excelente caráter, pessoas de excelente moral, pessoas que são grandes e gigantescos empresários que constroem economias que sustentam centenas e centenas de milhares de pessoas pela sua capacidade, pelos seus valores elevados. Esse acaba nem muito sendo falado, né? E esses aqui você pode ter certeza, esses são os casos, né, os casos de sucesso das famílias que são muito bem-sucedidas, das famílias que geram prosperidade e riqueza para diversos países, né? Sobre essa perspectiva que eu quero falar. Né? Porque para falar mal do dinheiro em excesso, já tem muito meio, já tem muitas pessoas que já falam, mas eu quero falar do bem. Existem muitas pessoas do bem. Por que que não são muito citadas, né? Por que que não são muito citadas? Primeiro, porque naquilo que é certo se fazer, naquilo que é justo, naquilo que é correto, não tem ibope, né, pessoal? Não tem ibope. O ibope está quando se vê toda a destruição que foi feita lá pelo Lobo de Wall Street, ou dos outros filmes de Wall Street que tem, ou do filme da Grande Aposta, que foi feito em 2008 também, recomendo você assistir, que é muito bacana, fala do crash da Bolsa de 2008, né, a crise financeira do subprime. Então, é um filme fantástico. Mas isso dá muito ibope, porque você tem a destruição, né? Mas quando se tem pelo lado positivo da questão, né, não se tem muito ibope, porque isso é o normal. Esse é o natural do ser humano ser próspero, ser bem-sucedido, assim como a natureza é bem-sucedida, a natureza é próspera, a natureza é expansiva, né? É natural crescer pela natureza, em todas as suas dimensões. Vai até o abismo, a dimensão mais abissal que existe no mar, ali vai existir vida na sua limitação, e essa vida vai se desenvolver, vai crescer na sua proporção, sobe mais a terra e você tem assim expressão maravilhosa da natureza em franca expansão. Essa é a nossa natureza. Somos terráqueos, pessoal. Viemos da mesma terra. E a partir desse lado, nós podemos crescer também e contribuir de maneira gigantesca. Então, é por essa perspectiva que eu quero trazer. Do ponto de vista da pobreza e da miséria, também tem o seu lado mais nefasto, né? O lado mais terrível, que é na ausência de qualquer capacidade humana de desenvolvimento. Existe isso nos países africanos, né? No norte, no sul da África, situação muito triste, muito terrível. No Brasil também existem muitos e muitos miseráveis, né? Se você pensar, são 30 milhões de pessoas que vivem no nível abaixo da pobreza. Então, são questões que mexem muito, né? Mas a gente tem que entender justamente por essa perspectiva que é, o dinheiro ele traz inúmeros benefícios, muitos e muitos benefícios, mas é muitos benefícios. A falta dele também traz muitos malefícios. Então, é sobre esse prisma, tá? Muito bom. Olha aí. É,
ainda sobre McLuhan, né? Via o dinheiro não apenas como instrumento econômico, mas como um meio de comunicação. Ele argumenta que o dinheiro, assim como a linguagem escrita, serve para transmitir informações e facilitar as interações sociais e econômicas. O dinheiro acaba sendo também um meio de comunicação, né? Você entende, né, você vai em qualquer comércio, pessoal, qualquer comércio. Eu já tive muito tempo em Israel, então ali, seja no mercado árabe, seja no mercado judaico, se estabelece plena conexão, plena comunicação entre trocas. É impressionante, né? Independentemente da língua. McLuhan também acreditava que o dinheiro, assim como outras tecnologias, é uma extensão das capacidades humanas. Assim como a roda é uma extensão dos pés, o dinheiro é uma extensão do poder de troca e negociação. Interessante, né? Porque como sendo uma tecnologia, ele pode expandir enormemente a capacidade humana de desenvolver, pessoal. Imagina, se não fosse os milhões e milhões, os bilhões e bilhões de dólares investidos no programa Apollo da NASA lá em 69. Olha os grandes feitos que o homem não fez de pisar na Lua. Imagina se não fosse o grande investimento que existiu lá em 1500, na maior saga da história da humanidade, que foi a travessia do Atlântico por Cristóvão Colombo, ali os portugueses e espanhóis lutando pela tecnologia marítima. Olha que coisa mais fantástica que aconteceu, foi o descobrimento da América, pessoal. E olha quantos e quantos milhões e milhões de moedas de ouro foi empregado no emprego da construção das naus, na preparação de todo o intelecto ali para conseguir fazer essa travessia. Um gigantesco, e isso graças a todo o financiamento bancário, estou falando aqui de 1500, né? Então, em grande parte, pessoal, quem que foram os grandes financiadores ali das desenvolvimentos de Portugal e Espanha foram os judeus que estavam ali, os chamados cristãos novos, os grandes financiadores de a expansão marítima ali em 1500. Eles foram os grandes financiadores. Então, imagina, o dinheiro como sendo uma tecnologia, ele consegue expandir a capacidade humana para níveis jamais vistos. Imagina hoje toda a briga tecnológica em conquista da inteligência artificial. O que não seria estas tamanhas descobertas se não existisse grandes financiadores por detrás? Hoje a gente percebe que o Elon Musk está assim com muito injetando, né, bilhões e bilhões de dólares na detenção dessa tecnologia, porque a gente sabe, né, que existe uma competição, existe uma concorrência tecnológica a quem vai ser o preponderante aí na inteligência artificial. Então, entende? Ele é uma troca. E como existe uma troca, existe poder. Existe troca e poder de negociação. Então, quem tem mais dinheiro tem mais poder de escolha, tem mais poder de barganha para ter outras possibilidades. Essa é uma real, né? Michael Porter, ele fez ali um estudo muito bacana na década de 80, quando ele fala sobre as 5 forças de Porter. Possivelmente você aqui da administração já deve ter ouvido falar sobre esse autor gigantesco, que é Michael Porter, e desenvolveu aí as 5 forças de Porter. E por meio dessas 5 forças, ele estabelece a rentabilidade de uma indústria. Então, dependendo do poder de barganha destas forças, a empresa, né, a indústria, desculpa, vai ter maior rentabilidade ou menor rentabilidade no mercado. E isso está em função desse poder de troca e negociação que está literalmente intermediado pelo dinheiro, toda ela, né?
Ainda para McLuhan, né, para o autor, o dinheiro funciona como uma metáfora, tá vendo que eu falei lá no início? Pois ele traduz o valor de confiança em um formato que tangível, né? Então, R$ 1.000 para todos nós hoje tem uma dimensão clara. Quer dizer, mas para isso você precisa ter a economia dentro dos limites da inflacionários. Porque R$ 1.000 hoje, ele pode ter, se a inflação fugir, porque a inflação justamente é a medida de perda de valor da moeda, se a inflação sobe e foge do patamar, ele passa a não ter a mesma consciência de valor. Porque R$ 1.000 para você vem à sua mente quando você consegue associar R$ 1.000 em valores a mercadorias que giram em torno desse valor. De repente, os R$ 1.000 que você tem hoje, ou melhor, no futuro, quando você estiver assistindo essa aula, possivelmente esses R$ 1.000 já não dá para você comprar os mesmos produtos ou com tecnologias diferentes, etc., que você fazia isso antes, né? Porque tem as valorizações, tanto cambiais, a moeda pode perder ou crescer valor, ou a economia também pode, né, inflacionar ou deflacionar, né? Então, tem os dois elementos que fazem uma variação grande aí de valor. Então, o que que o McLuhan fala? Ele permite que diferentes formas de valor sejam comparadas e trocadas de maneira eficiente, né? E é muito interessante isso, né, pessoal? Porque não tem como negar, né? Não tem como negar a importância do dinheiro em torno das relações sociais que ele desenvolve, né? Então, foi muito oportuno você estar fazendo esse curso de extensão aqui no Grupo Ânima, porque ele serve para trazer justamente essa dimensão aí da importância. E veja bem, se ele é tão importante assim para a nossa vida, e a vida como um todo, pessoal, como um todo, você só pode ter acesso a um sistema de saúde porque existe por detrás do sistema de saúde empresas economicamente ativas, vamos pensar, redes de saúde, né, ou planos de saúde, economicamente ativos, viáveis, que conseguem, por meio do sistema de trocas, entregar valor, pagar médico, pagar aluguel de hospitais. Entende? Então, o negacionismo em torno da importância do dinheiro faz mal, é errado, é ruim. Então, é importante, aí é que vem a pergunta, o quanto você se dedica a estudar sobre o dinheiro na sua vida? O quanto que você dedica tempo, recurso, dinheiro também para estudar mais sobre esse assunto? Você já tem o primeiro passo, está aqui nesse grupo de extensão, está aqui nesse curso de extensão. Mas tenha certeza, não pare por aqui, porque você precisa ter mais essa consciência. Uma vez que a gente não aprende isso lá na casa, na nossa casa de pai e de mãe. A gente não aprende lá. Então, chegou o momento, começa então a aprender. Olha que McLuhan também fala que interessante, ele também fala que o dinheiro altera comportamentos e estruturas sociais, não é mesmo? Definitivamente, pessoal. O dinheiro ele faz essa marca social. O dinheiro ele estabelece interações sociais entre os habitantes desse local. Turma, eu estava vendo agora, né? Essa aula vai ser posta no YouTube, mas pensa comigo, eu estava vendo ali o campeonato de Fórmula 1 desse último sábado, agora foi em Mônaco, então simplesmente foi no Principado de Mônaco, os locais onde que existe a maior concentração de multimilionários do mundo, pessoal, multimilionários. Na curva de numa reta oposta lá de Mônaco, tem a exposição de centenas de iates, né, dos maiores até os menores, estão ali. Então, existe sim o dinheiro ele promove justamente, como o autor falou aí, comportamentos muito específicos, comportamentos ali no Principado ali de Mônaco, comportamentos específicos ali, né? E estruturas sociais. O que McLuhan observa? Ele observa que a introdução de diferentes formas do dinheiro e do crédito, nós vamos falar isso mais à frente, mudava as dinâmicas de poder e as relações sociais, muitas vezes
de maneiras profundas e inesperadas. Interessante que na sociedade pós Revolução Industrial que nós vivemos, né? Hoje nós vivemos logo, né? Hoje nós estamos já entrando na revolução da inteligência artificial, a indústria 4.0, se podemos dizer assim, né? Então já passamos, já 4 eras desde a primeira Revolução Industrial. E o que que a gente observa hoje? As relações sociais, elas têm alterado muito, muito, muito. Que às vezes elas não dependem necessariamente da quantidade de dinheiro que se tem, mas dependem hoje, né, numa sociedade de consumo assim completamente exposta, né, e muito explorada. O que que se observa hoje? Hoje, com o efeito das redes sociais, hoje não se importa muito enquanto se tem, mas enquanto se parece que tem. Então, imagina o se postar, o se apresentar em um padrão social nas redes sociais, isso já traz o quê? Já traz um status, já traz um upgrade, se a gente pode falar assim, uma promoção de nível. Mas muitas e muitas das realidades que são projetadas nas redes sociais, as pessoas não têm a questão financeira. Mas não precisa, impressionante. Os elementos do consumo, ele faz com que uma pessoa suba ou desça de nível em camadas sociais. E a gente sabe, o dinheiro está por detrás disso, mas numa sociedade altamente consumista, em que se vale muito aquilo que se aparece que tem, essa migração nas camadas, ela existe, né? Diferente um pouco do que o autor fala, porque o autor ele diz que apenas o dinheiro é capaz de mudar esse status aí de comportamentos e estruturas sociais. Mas hoje, com esse advento das redes, a gente percebe que também o status social também ele faz com que exista essa migração de camadas, né? Olha lá, mais um autor, pessoal, chamado George Simeon, um sociólogo, filósofo alemão. Ele é conhecido por suas análises profundas sobre a sociedade moderna e cultura. Seu livro, A Filosofia do Dinheiro, aí, no comecinho do século XX, pensa aí na viração aí pega aí, você pega aí bem no início da primeira Revolução Industrial, ele fala sobre temas aí de como que o dinheiro perpassava ali a realidade no início do século. Olha que interessante. Simeão destaca que o dinheiro é um meio de troca, né, que facilita as transações de bens e serviços, substituindo um sistema de troca direta. Ele está falando aqui, a troca direta é o escambo, né, a permuta direta por itens, né? Isso simplifica trocas econômicas e amplia as possibilidades do comércio. Imagina, pessoal, isso acontecendo ali em 1900, quando você tem uma mudança radical, completamente radical, dos meios de produção. Imagina, antes de 1900, pega aí 1700, 1000, comecinho dos anos 1800, você tem, ali já tem um pouco de uma revolução industrial, um pouco, né, no início do século XIX, ali, nessa viração. Mas até então, toda a civilização humana, ela tinha por tradição, por meio econômico, de se obter todas as riquezas produzidas da terra. Então, era toda uma alimentação que vinha da terra, tudo de produção que era feito ali era feito de maneira artesanal, manual, muito, muito, muito customizada, né? Então, você pensa, as fazendas antigas, né? Toda a criação de gado, toda a agricultura, e não existia indústria, né? Imagina. Então, assim, você tinha como a terra a única fonte de geração de riqueza. Tanto é que, como falei no início, né, 1500, você tem aí a expansão marítima espanhola e portuguesa em busca de terra para ser o quê? Extraído mais riquezas da terra, né? Extraído mais riquezas que a terra poderia produzir, como cana-de-açúcar, como
pau-brasil, né, matéria-prima para tingimento de roupas à época. Então, inicia-se aí várias rotas comerciais marítimas para fazer o sistema da exploração de cana-de-açúcar aqui no Nordeste, por exemplo. Então, entende? A terra era o único fator de geração de riquezas. Então, por isso que as nações buscavam colonizar outras nações, para expandir o seu domínio territorial. Em 1900, com o advento da Revolução Industrial, as grandes nações, as grandes potências, elas descobriram o seguinte: eu não preciso mais ter uma dependência muito da terra. Eu preciso ter terra para produzir máquinas, e essas máquinas agora é a grande fonte de geração de riqueza. As máquinas. As máquinas estabelecidas sobre uma terra, elas têm a capacidade de gerar muito mais riquezas e acumular muito mais riquezas, uma produção muito mais rápida, muito mais seriada do que anteriormente visto. Então, aqui dá uma mudança radical na forma como eu falo aqui no século, né, no século XX, 1900 a 1999, com gigantescas possibilidades de comércio, e aí o advento da globalização de uma estrutura muito mais intensa. Schmell também argumentou que o dinheiro relativizava os valores, transformando a qualidade em quantidade. Olha que interessante. Quanto tudo pode ser medido em termos monetários, valores qualitativos como beleza, moralidade, significativo e significado, tende a ser reduzido ao seu valor econômico. Daqui, pessoal, nascem também teorias muito como se diz, perversas, né, em torno do que o dinheiro pode trazer, né? Porque, veja bem, à medida que, como Schmerl coloca, toda a relação do belo, tudo passa a ser pago, então, em termos de beleza, né? Vamos pensar, em termos de beleza, vamos pensar em termos de valores aí, de qualidade, né? A beleza pode ser aprimorada, né, por meio de cirurgias plásticas. Isso tudo está vindo por meio do dinheiro, né? A beleza quanto a roupas, quanto a adereços, quanto a carro, tudo isso vem. Só que ela tem aí um aspecto também moral. Aí ele coloca a palavrinha aí como beleza e moralidade. E aí, quando entra no campo da moral do dinheiro, aí encontra-se inúmeros discursos moralistas, mas moralista no sentido pejorativo, né? A dizer que o dinheiro é a raiz de todos os males, o dinheiro perverte o coração, é por meio do dinheiro que se dá todo o sistema de corrupção que existe aí em todas as nações. Existem hum, línguas más, né, e perversas que dizem que onde existe mais circulação de dinheiro, existe mais corrupção, né? Então, assim, todo esse sistema moral do que é certo, do que é errado se fazer com dinheiro, vem desses discursos morais aí, muito em função, pessoal, do acúmulo, tá? Muito em função do acúmulo. Da falta, da escassez absoluta, também se geram muitos discursos de moral, né? Mas do acúmulo, do excesso, da expansão gigantesca aí da quantidade de se poder guardar, né? Também tem muito discurso moral e, e que não, às vezes não acrescenta, às vezes não, grande parte não acrescenta em absolutamente nada, 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 nada. A introdução do dinheiro promove aí uma mentalidade de cálculo. Olha para você ver que interessante. Promoção do dinheiro lá bem no início. Então, como eu falei com vocês, imagina, a nação de Israel recebe ali no Monte Sinai, imagina, mandamentos, estatutos e ordenanças para serem, para desenvolver um sistema monetário ali envolvendo juros, envolvendo
é, moratória de dívidas, envolvendo ali um sistema básico ali de remuneração por meio do trabalho, o serviço do jornaleiro, né, muito lembrado ali em vários trechos. Fiador, pessoal, trabalho de ser fiador de investimentos alheios, né? Isso já está prescrito lá, proibição de tais eventos estão escritos lá atrás, né? A necessidade de você ter para compartilhar também está lá, né? Isso também está em várias etapas. Então, essa mentalidade de cálculo que Schmel coloca, isso nasce também com a circulação do papel moeda, né? A necessidade de você fazer contas para fazer as trocas e a racionalização. As decisões econômicas tornam-se mais orientadas por cálculos de custo-benefício, influenciando outras esferas da vida social, cultural e emocional. Então, aqui, nós estamos falando sobre a inteligência financeira, né? E ela perpassa por uma inteligência emocional também, pessoal. O nosso cérebro é composto de razão e emoção. Existem dois lados, né? Existe um lado direito e um lado esquerdo do cérebro, que o balanço desses dois lados se chamamos por inteligência emocional. É você saber utilizar o lado da razão versus o lado da emoção de maneira balanceada. E tenha certeza do que eu estou te dizendo. O, a forma como você utiliza o dinheiro, ele é 100% emocional. Você justifica as suas ações com a sua mentalidade de cálculo, como Schmel disse. A mentalidade de cálculo, a sua razão, ela vai te explicar, ela vai te orientar a decisão que você tomar. Mas a decisão, o ato de tomar a decisão, é 100% emocional, 100%. Então, isso preste atenção. Para Schmel, o dinheiro contribui para a objetivação e a impessoalização das relações sociais. É muito severo, e isso acaba acontecendo em fato, né? Veja bem, pessoal, olha só as questões, o que se pode se trocar por dinheiro, né? Olha quantas coisas que não estão ao redor da nossa vida que o dinheiro pode comprar. Então, é sobre esse discurso moral que Chimero coloca. A objetivação e a impessoalização das relações sociais. Então, de repente, pessoas podem se tornar objetos. E aí, o que é mais perverso é o seguinte: objetos podem se tornar pessoas, isto é, objetos podem alcançar status, significações maiores do que pessoas. E isso é um conceito que está já há muitos anos também, é o conceito de idolatria, né? Um conceito também muito, quando você atribui a características de objetos, você tem um objeto, esse objeto, ele pode, no imaginário humano, atribuir, assumir funções humanas, funções divinas, inclusive, né? Então, olha para você ver como é que as coisas estão muito bem atreladas, né? Algo material pode assumir funções divinas e funções humanas, né? Porque a função divina de um objeto, né, no que se chama de idolatria, é atribuir esse objeto a uma função milagrosa de alguma coisa. Então, mas quem que dá essa apropriação de valor? É o ser humano. Então, se ao mesmo tempo, se o ser humano pode atribuir funções vitalícias, funções de vida a um objeto, ele pode também atribuir funções de uma pessoa que é vida, que tem capacidades gigantescas de realização a um mero objeto, para obtenção de prazer, para obtenção de trabalho escravo, não é mesmo? Olha lá a dimensão da escravidão ao longo de séculos aqui no Brasil, ao longo de milhares e milhares de anos aí, ao longo da humanidade inteira, né? Como que a dimensão da escravidão, ela reduz a dimensão humana, a força de trabalho humana, a um mero, a uma mera máquina
de produção de bens. Ele argumenta que as transações monetárias reduzem a importância das relações pessoais, pois o dinheiro permite que as trocas ocorram independentemente das características. Então, você percebe que esse autor ele tem uma dimensão moralista a respeito do dinheiro como reducionista. Reducionista. E aí é uma vertente, pessoal, que vocês podem ter certeza. Isso acontece na academia, né? Vamos pensar na universidade, existem as diversas correntes de pensamento, diversas correntes. Essa é uma dessas, que você reduz a dimensão do dinheiro, embora ele tenha outras visualizações também, né? Ele fala também que o dinheiro ele pode trazer mais liberdade pessoal, né? O próprio autor. Mas é muito importante você entender que uma mesma corrente de pensamento que reduz a expressão do dinheiro à expressão mais malévola da dimensão humana, existem correntes também que exaltam a posição do dinheiro na questão mais libertária humana. E é uma corrente muito importante. Olha o que o mesmo autor diz. Simeão via o dinheiro, enxergava o dinheiro como instrumento de liberdade pessoal. Ele permite que o indivíduo alcance uma maior independência, escolhendo, adquirindo bens e serviços conforme as suas preferências. Contudo, ele atua para esse paradoxo que existe. O paradoxo existe. Cabe escolher, você escolher, pessoal, qual é a vertente a seguir. Vivemos numa sociedade muito polarizada, onde o contraditório não pode existir. Isso é muito ruim, isso é, como se diz, danoso, né, ao desenvolvimento humano. O contraditório sempre fez parte do desenvolvimento humano, sempre, sempre, sempre. Então, quando você não tem o elemento contrário, ou busca eliminá-lo a toda força, você perde a dimensão da inteligência. A inteligência está por meio do contraditório. Você tem que enxergar que existe um outro lado de pensamento também. Olha que interessante, tem um livro muito bacana que eu também tenho ele aqui, que é a Cabala do Dinheiro. Ele não está aqui, mas é um rabino também do Rio de Janeiro, que ele fala o seguinte: a Cabala do Dinheiro, que os ensinamentos judaicos, quanto a Cabala, tem uma mística, tem um misticismo enorme também em determinados ramos do judaísmo que fala sobre a questão do dinheiro, qual que é o papel do dinheiro na nossa vida. Boder vê o dinheiro como uma forma de energia, aí, que pode ser usada tanto do bem para com o mal. É você que dá, é você que dá o significado. Ele enfatiza que a maneira como lidamos com o dinheiro reflete nossa relação de energia vital e com forças espirituais. É aquilo que eu falei, tanto o Novo Testamento quanto o Velho Testamento fala muito, mas muito, muito, muito sobre o dinheiro. Basta que você pegue esse texto e veja com essa lente. E você vai começar a perceber que muitos discursos moralistas que temos hoje, e muito moral no sentido de dizer que com muito dinheiro vai para o inferno, porque isso se retira também da Bíblia. Olha lá. Da mesma forma que se fala muito mal por essa perspectiva, dentro do próprio texto bíblico, diz a respeito de coisas maravilhosas sobre o dinheiro, daquilo que tudo ele pode proporcionar. Entende? Então, a dose, pessoal, é que está aí, é o grande segredo. Pode ter certeza que não é o que traz a dose, o que traz a cura para uma picada de veneno é uma dose pequena do próprio veneno, pode ter certeza, é o antídoto, né? Que produz no seu corpo anticorpos para. Então, a diferença entre a dose, a diferença de uma garrafa de vinho ou de várias garrafas de vinho ou de uma taça de vinho, está justamente na dose. Então, compete a você estabelecer essa dose. Ainda Boder, né, ele fala que o dinheiro possui um profundo simbolismo e transcende o valor material. Ele representa poder, segurança, liberdade, e também pode ser um reflexo de nossos medos, nossos desejos mais profundos, entende?
Então, veja, aquilo que de pior existe dentro de você, com muito dinheiro, aquilo que de pior tem de você vai alcançar, você pode ter certeza, a esfera máxima. A esfera máxima. Então, se você é uma pessoa que é sovina, com muito dinheiro você ainda vai ser muito mais. Mas se você é uma pessoa doadora, se você é uma pessoa ampla, farta, rica no sentido amplo, né? Porque a palavra riqueza está no sentido de expansão, uma pessoa que é expansiva, uma pessoa que é farta, a pessoa rica é uma pessoa que é amplamente generosa, uma pessoa que compartilha, que cresce gigantescamente, mas que contribui gigantescamente pelo seu entorno. Então, a pessoa que é uma grande doador, com muito dinheiro, ela vai ser muito mais doadora, entende? Então, o dinheiro ele potencializa aquilo que há de melhor em você e aquilo que há de pior em você. Ele pode exaltar a sua melhor versão. Tem um filme muito bacana que é do que tem a temática do nazismo, que é A Lista de Schindler, pessoal. Então, Oscar Schindler era um grandioso empresário, se eu não me engano, alemão, na época lá do nazismo, e ele, por meio dos seus negócios, ele consegue promover a salvação para vários e vários judeus, milhares de judeus ali em Auschwitz. E aí, as cenas finais do filme, ele pega um anel de pérolas preciosas que ele tinha no bolso, aqui no, e ele pergunta, quantas vidas não valeria esse anel? É uma conclusão assim maravilhosa que ele chega ao final. Mas aí, se você olhar, puxa vida, dinheiro vale pessoas, ali no Holocausto valeu muitas pessoas, pela mão dele, pela inteligência dele, pelos negócios que ele conseguiu conduzir, ele conseguiu salvar centenas de milhares pelo dinheiro, né? Olha que interessante. Então, é isso. Balda enfatiza a importância da consciência e da intenção de lidar com o dinheiro. Ele sugere que devemos estar conscientes das motivações por detrás das nossas ações financeiras e buscar, procurar agir de acordo com esses princípios éticos e espirituais. Imagina, até mesmo aquela sua doação, se você for fazer uma doação, até mesmo a doação que for feita, ela tem um, ela tem uma intenção por detrás dela, né? E quando se observa nos aspectos espirituais, você observa que essa intenção, ela está bem exposta, ela pode estar escondida lá no fundo do seu coração, mas ela está amplamente vista, né? Era assim, existem várias e várias repreensões, né, que Jesus faz na palavra enquanto doações vultuosas, né? E tem aquele caso exemplar que ele fala daquela viúva que doa apenas as duas moedinhas, que ela fez uma doação muito superior. Então, é interessante que por detrás de todos os nossos medos, existem intenções. E essas intenções também elas ficam muito evidentes com o dinheiro, né? No muito ou no pouco. Interessantíssimo o texto. Balder ainda propõe que o verdadeiro desapego ao dinheiro não significa rejeitar a sua importância, mas sim não ser dominado por ele. Esse é o principal conceito de liberdade. Pessoal, liberdade em todos os níveis. A gente está falando aqui sobre o dinheiro, mas veja bem, vamos pensar, a liberdade que uma pessoa tem vamos pensar, né? Uma lei também muito comum que você vai conhecer comigo. A lei seca. A lei seca estabelece que a pessoa que bebe bebida alcoólica, ela não pode dirigir. Existe um limite muito inferior ali, muito mínimo, né? Você não pode ingerir bebida alcoólica e dirigir. Ora, esta lei, ela serve de peso e serve de muita punição, né? De algo muito pesado para aqueles que não têm controle sobre a bebida, pode ter certeza. A bebida, para esses que não conseguem se controlar, a lei ela serve como um peso muito severo
para e dando punições elevadíssimas a essas pessoas que cometem isso. Então, percebe que a dimensão da liberdade entra aí? Então, veja bem, quem não tem uma queda natural à bebida, ou melhor, quem consegue se controlar para não beber, em meio a ocasiões sociais, por exemplo, o julgo, o peso dessa lei seca não recai sobre ele, porque ele tem liberdade sobre em quais momentos ele pode ou não beber. A lei seca não proíbe o consumo de bebida no geral. Ela proíbe o consumo de bebida associada à prática da direção de um veículo. Entende? Então, aí, olha a dimensão da liberdade, que aí você passa a ter domínio. Então, veja bem, o ter muito dinheiro, se você tem o domínio sobre si, você não vai ser jamais dominado pelo dinheiro. Você é dominado por você mesmo. É você que tem o livre-arbítrio de tomada de decisões. Por isso que eu falo, pessoal, como que a inteligência emocional, ela é uma das maiores competências, é uma das maiores habilidades humanas que você pode desenvolver. Você não está à mercê, você não está assim como um animal descontrolado, vivendo em função dos seus desejos de maneira completamente animalesca mesmo. Não, você é um ser que habita uma razão e uma emoção. Se você permitir que as suas emoções fujam do seu controle completamente, aí você vai se tornar verdadeiramente um homem, uma mulher sem limite nenhum e nada vai te parar, né? Então, olha lá, o desapego, como ele escreveu, saudável, permite que o dinheiro flua mais livremente e promova uma sensação de abundância e de prosperidade. É só fazer um break aqui rapidinho. Peraí, já estou voltando, só dar um pause. Muito bem, pessoal. Fiz uma breve interrupção e vamos voltar aqui, né, nos pensamentos que estávamos tendo. Então, olha, falando sobre a questão do desapego, né? Que ele é tão importante quanto o cuidado, né? Ao mesmo tempo que você tem que ser desapegado, mas você também tem que ter algo que o autor chama de desapego saudável, que permita que o dinheiro flua. Porque, olha só, o conceito principal lá que nós vimos é que o dinheiro ele tem que circular, né? Tem uma outra metáfora que a gente usa muito, né? Que em Israel tem dois mares. Você tem um primeiro mar morto, que ele recebe águas de todo Israel e não tem fluência para nenhum outro mar. Ele represa, mas represa assim de maneira salgada, né? É o mar mais salgado do mundo. Então você tem a capacidade ali de flutuar sobre as águas, porque ele não tem toda a água doce que chega lá, ela é convertida em sal, ela é transformada em sal e água é como se fosse um óleo. E ele não dá vazão para nenhum lugar. Ele concentra toda a água nele. E diferentemente do Mar da Galileia, que é vasto, que é amplo, que recebe águas e libera águas, né? Então, a relação do dinheiro é um pouco disso também. Balder também, né, finalizando aqui os pensamentos desse rabino, sugere que a maneira como lidamos com o dinheiro pode ser um caminho para a transformação pessoal. Ele acredita que mudanças internas, como desenvolver uma mentalidade de abundância e praticar a gratidão, pode levar mudanças externas na nossa relação com o dinheiro. Pessoal, duas expressões aí muito, muito interessantes, né? Uma é quando você doa, né? E você doando dinheiro, é, no seu inconsciente, a sua mente entende que você está em ampla fartura, porque só quem pode dar é quem recebeu alguma coisa, né? Então, se você recebeu alguma coisa e isso, de todo que você já recebeu, você é capaz ainda de doar uma parcela, é sinal que você está próspero, você está farto. Então, a mente, ela trabalha dessa forma, né? Então, interessante é essa visão. Olha, tem um outro autor também, para a gente finalizar essa aula, o Jack Weatherford. Ele fez um livro muito bacana sobre a história do dinheiro. Então, aqui a gente está pegando, né, esses principais insights de autores aí que falam sobre o dinheiro,
E ele faz uma análise mais detalhada aí no seu livro, né? A história, The History of Money. E o que que ele diz? Ele diz que ele traça a evolução do dinheiro desde as primeiras formas da troca até o sistema monetário moderno. Nesse livro, ele discute como que o dinheiro começou com mercadorias de valor intrínseco, como sal e gado, né? Então, eu já falei isso nas aulas anteriores, né? A medida de troca, tá? Uma vez que ainda não existiam as moedas para se fazer a conversão de valor, se fazia primeiro com sal e depois com gado. Tanto é que tem um termo que é muito utilizado nos seguros, né, que é o termo da pecúnia, né, que está ligado aí à questão pecuária, fundiária. Olha para você ver que interessante. E aí, ó, dinheiro e gado, e evoluiu para moeda de um metal precioso, papel moeda e, finalmente, das formas digitais. Então, é um texto mais recente. O Elefora argumenta que o dinheiro não é apenas um meio econômico, mas também uma força poderosa que molda culturas, sociedades e relações humanas. Ele explora como diferentes formas de dinheiro influenciaram e desenvolveram as civilizações e mudaram maneiras como as pessoas interagem. Ele cita, né, basicamente essas civilizações mais antigas, né, Egito antigo, os persas, os babilônios, os romanos, né, e nas civilizações atuais, pega os Estados Unidos, a questão das criptomoedas, né, como que o papel ele perde um pouco aquela referência física, né, o dinheiro como que está aí 100% eletrônico, está muito eletrônico, né? Então ele explora essas diferentes formas. O tema central dele é a relação entre o dinheiro e o poder. Analisa que o controle do dinheiro dos sistemas monetários tem sido uma ferramenta para exercer poder e influência ao longo da história. Isso inclui o papel dos bancos, governos e outras instituições financeiras. Turma, assim, na nossa história mais recente, né, a função do dólar, ela é crucial para manter a hegemonia americana sobre todo o comércio internacional. Todo ele é feito por meio do dólar, né, mantendo, sim, a hegemonia daquela nação. Né, você percebe que hoje, por exemplo, existem movimentos aí, China com Rússia, com Brasil, com Índia, buscando ter uma hegemonia de uma outra moeda, o iene, chinês. Então, percebe, existe aí um jogo de poder que está por detrás da moeda. A Rússia também, né, com essas iniciativas, buscando aí principalmente as negociações entre esses países, né, de cunho BRICS, que é uma organização política também, simplesmente política em termos de mentalidades e ideologias, mas não tem referência nenhuma territorial, né? E aí eles têm isso. Então, para finalizar, ele destaca que o poder do dinheiro na promoção da globalização. E aí ele cita no livro dele que a globalização começou lá em 1500, né, com a expansão mercantil de Portugal e Espanha, motivado também por grande financiamento que existiu à época dos bancos europeus. Ele explora como o desenvolvimento de sistemas monetários internacionais facilitou o comércio global e a integração econômica. Tá vendo? Ao mesmo tempo que criou novas formas de desigualdade e dependência. Turma, olha, vamos encerrar por aqui, tá? Essa é uma aula que fiz, iria de dar. É claro que essas aulas aqui gravadas, elas fluem de maneiras mais rápidas, porque a gente acaba não tendo as intervenções, né? Que nossa turma é muito, eu gosto muito das intervenções que vocês fazem, seja pelo chat, seja pelo áudio que vocês me mandam. Então, aqui foi de uma maneira mais condensada e nós pegamos aí essa parte histórica, um pouco antropológica do dinheiro. Vamos acompanhar aí os próximos, tá? Vou postar mais 2 aulas aqui no canal para vocês acompanharem aí. Um abração para vocês e até mais. Até mais. Tchau, tchau.